Josué capítulo 6, versículo 1, todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus: Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Diga comigo: Senhor Jesus, fala conosco nessa noite. Tudo que o Senhor quiser, em nome de Jesus. Amém e amém. Tome assento adorando a Deus, em nome de Jesus. Meus irmãos, esse é o último dia da nossa campanha, Derrubando Muralhas. E Deus vem falando conosco muito a respeito deste capítulo 6 e o capítulo 7 do livro de Josué. E nós temos aprendido lições especiais, extraordinárias, para que possamos derrubar, irmão Wellington, as muralhas da nossa vida, para que possamos vencer os desafios, aquilo que tem sido obstáculo na nossa história, na nossa vida familiar, vida financeira, vida conjugal, no nosso relacionamento com os filhos, no nosso ministério, na chamada que Deus tem conosco, dentro da nossa vida espiritual. E nós aprendemos muitas coisas. E eu estava orando nesta tarde, e Deus me fez lembrar deste versículo 1, e olhar para esta muralha de Jericó dentro de uma perspectiva diferente. Quando nós olhamos para a muralha de Jericó, no capítulo 6, a Bíblia diz, e nós lemos, que ela estava rigorosamente fechada. Ninguém saía e ninguém entrava. Completamente fechada. Não tinha movimentação nela, nem para sair, nem para entrar. Aqueles que quisessem entrar, como no caso do povo de Israel, Deus teve que intervir para que pudesse derrubar as muralhas e eles pudessem vencer os inimigos. E tampouco aqueles que estavam dentro não iriam sair, porque eles sabiam que do lado de fora estava o povo de Israel e todo um exército esperando eles saírem para que pudessem lutar. E nós sabemos que a mão do Senhor estava com o povo de Israel, e não tendo anátema, ou seja, pecado no meio do povo, eles certamente venceriam aquele exército inimigo, e o nome de Deus seria glorificado. Deus me fez olhar para esta muralha e pensar algumas coisas a respeito dela. O que são muralhas? Muralhas são defesas, bloqueios, impedimentos, proteções, fortalezas. Algo ou alguma coisa que impede que outros ou coisas entrem. O que blinda e não deixa nada entrar. O que é impenetrável, intransponível, indisponível para passar. Muralhas, então, são bloqueios. No caso de quem está fora, é um bloqueio para que não entre. Mas no caso de quem está dentro, é uma defesa para que esteja guardado, protegido. E Deus me fez meditar a respeito disso em uma direção, e eu creio que o Senhor vai continuar falando conosco, como vem falando nesta campanha. Irmãos, muitos de nós, nos dias em que nós estamos vivendo, temos o nosso coração como esta muralha, endurecido, fechado, protegido, para que nada possa entrar, protegido das coisas que estão do lado de fora, intransponível, não aberto para nada e ninguém. Esta muralha, nessa noite, pode representar o nosso coração. E hoje Deus quer falar algo muito específico conosco, muito simples, mas muito pontual e importante, sobre nós derrubarmos a muralha do nosso coração. Aleluia. Muitas vezes, irmãos, nossas principais guerras estão dentro de nós. Quando você olha para o primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 19, você vai ver que o maior desafio do profeta Elias não foi ter lutado contra os 850 profetas de Baal e Azera que lutou e venceu, ou desafiar Acabe e Jezabel no Monte Carmelo. Não foi isso a sua maior guerra, mas foi lutar contra si mesmo, saindo
por um caminho de um dia no deserto sem direção, deixando o moço, sentando debaixo de um zimbro, se comparando, dizendo, eu não sou melhor que os meus pais. Todas essas questões que estão dentro do coração, problemas internos. Nós estamos vivendo dias em que muitos crentes estão entrando dentro das igrejas, mas com seus corações como um coração, como esta muralha, fechado. Eu vou ouvir a palavra, mas não vai entrar no meu coração. Coração endurecido. Eu vou ouvir a Deus, eu vou ouvir as canções, mas eu não vou adorar, eu não vou me entregar, porque o seu maior obstáculo, a sua maior batalha, os seus maiores desafios estão aqui. Enquanto esta muralha não cair, Deus não tem liberdade de operar dentro de nós. Muralhas do coração são bloqueios internos, mentais, emocionais e espirituais, que não permitem Deus entrar, porque sabem que quando Deus entra, Deus desfaz estas defesas. Quando Deus entra, quando nós permitimos que Ele possa entrar, porque Deus não anula o livre-arbítrio do homem, e nós cremos assim. O diabo, como eu falei aqui na terça-feira, ele não pede licença, ele espera uma legalidade, mas Deus, Ele bate na porta, e Ele espera nós abrirmos, Ele não força nada. O profeta Zacarias chega a profetizar dizendo, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. A verdade é, irmãos, que homens forçam, mas o Espírito Santo convence. Homens manipulam, sim, vivemos dias destas coisas, mas o Espírito convence da justiça, do pecado, do juízo e guia a verdade. E está assim na palavra de Deus. E por causa de muitas situações, corações se fecham. E enquanto não abrirmos, Deus não tem esta liberdade de tratar as nossas feridas, de curar o nosso coração. Então muitos estão com esta muralha do coração de pé, porque eu tenho anos de crente, porque eu tenho experiência em igrejas, porque eu sou um crente dinossauro, eu tenho 500 anos de crente. Quando eu era menino, lá em Barbacena, como diz lá no Rio Grande do Sul, né? Eu fundei as igrejas do mundo, eu andei com Noé, não estive no dilúvio, mas pisei no barro do dilúvio. Meu Deus, só faltou estar na criação de todas as coisas. A quarta pessoa da Trindade, que crê que já viveu tudo, e que Deus não tem mais poder de fazer nada, que coloca Deus dentro de uma caixinha e diz, a partir desse momento eu não abro mais o meu coração para o céu. E esqueceu que ninguém tem poder, mais poder que Jesus Cristo, que todo poder está com Ele, e toda a glória pertence a Ele, e toda a honra pertence a Ele. Nós achamos que por causa das nossas tradições, liturgias, costumes, somos melhores, e vamos fechando o nosso coração. E quando Deus quer fazer alguma coisa que nós não estamos acostumados, as muralhas começam a se levantar cada vez mais. E Ele não tem liberdade, não tem acesso aos nossos corações. Muitos estão com as muralhas do coração de pé. E a Bíblia fala sobre estas coisas. Para que os irmãos entendam, Apocalipse capítulo 3 e o versículo 20, a igreja de Laodiceia, não a irmã Laodiceia que é uma bênção, aleluia, mas a igreja de Laodiceia coloca Jesus para o lado de fora. E agora Jesus está dizendo, eu estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei, ele comigo. Jesus está, irmãos, Jesus está do lado de fora da igreja, e a igreja está funcionando, os cultos estão acontecendo, tem uma boa liturgia, pelo texto tem riqueza, tem tudo do bom e do melhor, mas não tem Jesus dentro dela. As muralhas estão levantadas, há uma barreira, e enquanto eles não abrirem a porta, Jesus não entra.
E tem muita gente que não é igreja no sentido de corpo de Cristo, mas é membro do corpo que está colocando Jesus para o lado de fora. Por causa das coisas que passou, das palavras que ouviu, das feridas que sofreu, das marcas que vem carregando ao longo dos anos, de tanto sofrimento, injustiça, humilhações que vem passando, às vezes e muitas delas, dentro das igrejas, as incompreensões, os julgamentos, os apontamentos, as fofocas, as mentiras, o sofrimento da vida, as tantas coisas que a Bíblia já diz que aconteceriam nos últimos dias, a frieza espiritual, a falta de maturidade nos últimos dias de muitos, que seriam manifestas. O apóstolo Tiago chega a dizer que eles seriam mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Muitos, por causa destas coisas que Jesus não tem culpa delas, ele levou a culpa que não era dele. Isaías 53 fala sobre isso, e por suas pisaduras nós fomos curados. Muitos, por causa destas coisas, deixaram estas muralhas se levantarem dentro do seu coração. Nessa noite Jesus quer derrubar esta muralha. Ele quer nos fazer entender que nós podemos viver a vida cristã livres na sua presença. Olha o que diz Provérbios 18, 19. A Bíblia fala sobre estas coisas. Vamos lá, o pessoal da mídia me ajude aí. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. Está falando sobre ofensa. A ofensa que faz o coração de alguém se tornar como uma fortaleza. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, o versículo 3. Coloque aí, por favor. 2 Coríntios, capítulo 10, o versículo 3 até o 5, a Bíblia também fala sobre outra fortaleza. Porque andando na carne não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Paulo está falando sobre uma fortaleza da mente, do entendimento, que bloqueia o entendimento da palavra, o mover do Espírito dentro do entendimento das pessoas. E que nossa luta é para que isto seja destruído, para que o nosso entendimento seja cativo à obediência a Cristo. Fortaleza do coração, fortaleza da mente. Olha o que diz Mateus capítulo 13, o versículo 15. Evangelho de Mateus 13, 15. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus olhos, e fechou com seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu o cure. Jesus está falando sobre corações fechados, que levantaram uma muralha, e não deixam mais nem Jesus pregando para eles poder entrar, e a palavra curar, e libertar, e transformar. Marcos capítulo 3, o verso 5 também fala sobre isso. Marcos 3, 5, e olhando para eles em redor com indignação e condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão, e ele a estendeu, e foi-lhe restituída a mão, sã como a outra. Jesus quer fazer bem e curar um homem, mas eles estavam resistindo o que Jesus estava dizendo. E Jesus tem o discernimento completo. O coração deles estava fechado, indignado, endurecido. Olha o que diz Jeremias capítulo 13 e o verso 10. Este povo maligno que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo o propósito do seu coração e anda após deuses alheios para servi-los e inclinar-se diante deles, será tal como este cinto que para nada presta. O profeta Jeremias está denunciando a dureza do coração de Israel, que ouvia as palavras que Deus havia mandado, mas não abria o seu coração.
Então é possível nós estarmos na presença de Deus, mas com o coração cheio de muralhas? Sim. Se Jesus, que foi o homem perfeito, ele pregou, ensinou e curou e fez tantas obras maravilhosas e eles não creram. A Bíblia chega a dizer que Jesus não pôde fazer muitos milagres na sua terra natal por causa da incredulidade do coração daquele povo. O coração deles estava cercado por um bloqueio que Deus quer derrubar nesta noite em nós, nos ensinando que não adianta as portas abrirem aqui fora se o coração não está liberto aqui dentro, nos ensinando que não adianta a provisão chegar se nós não termos o Deus da provisão dentro de nós, nos ensinando que as muralhas vão cair do lado de fora, mas elas devem começar caindo primeiro aqui dentro do nosso coração, aonde Ele vê e Ele conhece. Olha o que diz Efésios capítulo 4 e o verso 18. Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Paulo está falando sobre pessoas que pela dureza do seu coração estão separados de Deus. E o seu entendimento está em trevas, porque não abrem o seu coração para a pessoa de Jesus, para as palavras de Jesus. Quando nós olhamos, irmãos, para a história de Israel, nós percebemos muitas muralhas do coração daquele povo que se manifestaram, como sintomas de uma enfermidade que Deus usou o deserto para curar, que Deus permitiu tantas situações para curar. Nós olhamos para a história de Israel e a sua trajetória naqueles 40 anos e nós identificamos algumas muralhas do coração deles, que também nos ajudarão a identificar muralhas que estão dentro dos nossos corações. E hoje nós vamos aprender nessa palavra simples sobre como nós vamos poder ser libertos desta muralha do coração. Como nós vamos sair livres disso, em nome de Jesus. Quem deseja ser livre das muralhas do coração? A primeira muralha dentro do coração do povo de Israel é a cobiça. Números capítulo 11, versículo 4. A Bíblia fala sobre isto. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Verso 5. Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Verso 6. Mas agora nossa alma se seca, coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos. Eles estavam desejando coisas que Deus não queria dar a eles. Eles estavam desejando comer um alimento de um lugar que Deus havia libertado eles com mão forte. O que é cobiça, irmãos? Cobiça é a busca pela satisfação dos desejos da carne, que se opõe à vontade do Espírito Santo. Deus não chamou o povo de Israel nesta altura para se alimentar das coisas do Egito, porque só se alimenta das coisas do Egito quem é escravo ainda. Eles já haviam sido libertos. Deus agora estava sustentando este povo com um maná que vinha do céu, uma provisão sobrenatural. Mas a cobiça fez com que muralhas se levantassem no coração deste povo. A insatisfação viesse para os corações, e agora a provisão sobrenatural já não era mais suficiente. O cuidado de Deus não era suficiente, porque eles estavam sempre desejando alguma coisa além. Nada era bom. E não tem muita gente assim no meio do povo de Deus, lembrando da comida do Egito, lembrando das coisas que Deus já te libertou de lá, e não quer que você volte para lá. E não te deu mais permissão de voltar, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo.
Muitas vezes tentamos manipular a Deus para satisfazer o nosso ego, até mesmo com justificativas espirituais, desculpas espirituais, do tipo: Deus me ama e vai realizar o meu pedido. Deus precisa ser a nossa satisfação. É isso que nós devemos entender. Muitas muralhas do coração se levantam, porque nós não nos satisfazemos com aquilo que Deus tem nos dado. Seja grato pelo que você tem. Para de olhar para trás. Quem olha para trás morre pelo passado. Para de querer morrer de ansiedade olhando para frente. Quem olha para frente querendo algo que Deus ainda não deu, está sendo frustrado pela ansiedade. A cobiça tem tomado o coração e as muralhas do coração começam a se levantar. Tem cobiça nesse coração. E quando o irmão troca de carro, troca de celular, troca de chinelo, porque tem gente que não pode ver nada, irmão. Cada um tem as suas coisas. Cada um está vivendo o seu tempo. Para de buscar ter aquilo que ainda não é tempo de ter. Peça para o Senhor: Senhor, me ajuda a ter o Senhor como satisfação da minha alma. Por causa disso, muitos se frustram e endurecem os seus corações. Segunda coisa que este povo, segunda muralha do coração deste povo, que nós podemos identificar, Êxodo capítulo 32, versículo 1, a muralha da idolatria. Mas vendo o povo que Moisés tardara em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: levanta-te e faze-nos deuses que vão adiante de nós. Porque quanto a este Moisés, que eles haviam dito: não fale Deus conosco, fale com Moisés, e Moisés fala conosco. Porque o propósito de Deus era Deus falar com toda a nação. Este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. O povo idolatrou um bezerro, sabendo que quem havia tirado eles do Egito foi o Senhor, com 10 pragas e com mão forte, com a abertura do mar vermelho e livramento do exército dos egípcios. Eles idolatraram um bezerro de ouro, irmãos, dizendo que esse bezerro havia tirado eles do Egito. Hoje a idolatria é um pouco diferente. E tem muitas igrejas que têm um espírito de idolatria no meio dela. Hoje nós não idolatramos o bezerro, nós idolatramos o pastor, nós idolatramos a pastora, nós idolatramos os irmãos de oração, nós idolatramos aqueles que têm dons, nós idolatramos pessoas e transferimos uma coisa que é só para Deus, não é para homem, é glória, honra e adoração. O que é idolatria? A confiança em alguma coisa ou pessoa que não é o Senhor. Sabe qual é a prova disso? Que nós, quando estamos passando por um problema, não buscamos a Deus. Nós ligamos por irmão de oração. Nós vamos buscar quem ora por nós. Só que a Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E que o acesso está livre. Que Ele nos perdoou os pecados e que agora há um sumo sacerdote e um mediador entre Deus e os homens. E não é pastor Marcelo, não. É Jesus Cristo. E que nós temos um acesso livre. Mas nós buscamos os nossos mediadores. E isso é idolatria diante da palavra de Deus. Muralhas do coração. Senhor, usa alguém para falar comigo. Mas Deus quer falar com você. Eu tinha um problema que eu achava que Deus só falava usando pessoas. E um dia, a primeira vez que eu ouvi Deus falando comigo foi isso. A partir de hoje eu não uso mais ninguém. Eu quero te fazer entender que a principal voz que você deve ouvir é a minha. E aí, meu irmão, 3 anos eu olhava para o irmão e recebia a profecia do meu lado. Olhava para o irmão no outro. E eu lá, digo, meu Deus, eu só posso estar em pecado, não é possível. Mas Deus estava me ensinando a ouvir a Ele. Sua dependência, minha dependência, está em quem? No quê?
no salário que você recebe, na pessoa que te inspira. Não é anormal nós admirarmos pessoas. Isso não é errado. Podemos admirar, porque todos nós temos qualidades e devemos admirar essas coisas e valorizá-las. Agora, idolatrar, irmão, deixa de buscar Deus por causa de pessoas. Deixa de entender que Deus está em primeiro lugar. Ele está em primeiro lugar. Não adianta nós recorrermos a ninguém. Muitos têm se perdido. Olha o que diz aqui, eu anotei. Idolatria é aquilo que damos mais valor. Em muitos momentos da nossa vida, nossa confiança será provada para que o nosso coração seja revelado. John Wimber tem uma frase muito interessante que diz que Deus ofende a mente para revelar um coração. Muitas vezes Deus vai permitir nós nos ofendermos para revelar o que está aqui. O que tem aí? A quem estamos adorando? A quem buscamos em primeiro lugar? Eu lhe pergunto, Jesus é prioridade para você e para mim? Ele é o nosso alvo de adoração? Como estão sendo os nossos cultos? A quem estamos adorando? Quais são os pensamentos que estão na nossa cabeça durante o culto? É adorar a Deus? É glorificar a Deus? É exaltar o nome de Jesus? Ou estamos ainda voltados para nós mesmos? Ou para outras coisas e pessoas? Eu sei que essa palavra não é para ficar dando glória e aleluia toda hora, que é difícil, mas essas muralhas do coração precisam cair. Nós precisamos ser livres para adorar a Deus. Então, quando o nosso coração é revelado, nós descobrimos em quem temos posto a nossa confiança. Tem um versículo em Provérbios diz que se te mostrares fraco no dia da angústia, é porque a tua força é pequena. É no dia da angústia, da dificuldade, da provação, que o nosso coração é revelado. E nós revelamos também quem estamos adorando, quem estamos glorificando. Muitos estão se perdendo, porque idolatram pessoas, e esquecem que só Deus é digno de glória, e que Ele não divide a sua glória com ninguém. Outra muralha do coração, a imoralidade. Esse povo se perdeu. Números capítulo 25, olha o que a Bíblia diz, o versículo 1 a seguir. Números capítulo 25, verso 1. Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. A imoralidade sexual no meio do povo. Imoralidade pode acontecer de diversas maneiras, mas principalmente neste contexto de Números 25, era o jugo desigual. Deus disse: eu não quero que vocês tomem mulheres ou se casem com pessoas que são de outro povo, que não têm aliança comigo, que adoram outros deuses. Mas o povo desobedece, o povo peca contra Deus. E agora qual é o resultado? Morte no meio do povo de Israel. A consequência estava ali. Eles se relacionaram com o povo da terra que Deus disse para não se relacionar. E por muitas vezes, irmãos, a idolatria de Israel estava relacionada à imoralidade, porque não expulsaram os povos da terra de Canaã, como Deus havia ordenado, e eles continuaram no meio do povo de Israel, com seus costumes, com as suas idolatrias, e agora influenciaram o povo de Israel também, quando se apostatavam de Deus, para buscarem os seus deuses, e eles abandonavam a Deus. Cuidado com o jugo desigual. Jugo desigual não tem a ver somente com a parte de casamento, como nós temos de costume. O que é um jugo desigual? O que é um jugo? Jugo é o que coloca nos dois bois que vão levando a carroça. Mas se coloca um jumento ali, dá problema. Cada um vai puxar de um lado, de um outro ritmo. Não vai dar certo. Vai acabar alguém machucado.
O jugo desigual é qualquer tipo de aliança que é feita com pessoas, com situações e coisas que não foi Deus que mandou, ou que não foi o que não está escrito segundo a palavra de Deus. Tem muita gente na igreja assim, irmão. Infelizmente. E a muralha do coração só vai se endurecendo. E aí a frieza vai entrando, porque fizeram alianças com quem Deus mandou que não fizesse. Israel passa por dificuldades, sim, mas porque Deus estava tratando com este povo. Olha o que mais acontece com este povo. As muralhas do coração de Israel, eles colocaram o Senhor à prova. Êxodo capítulo 17, o versículo 1, coloque aí por favor. Provaram o Senhor. Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Versículo 2. Então contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Eles estavam tentando a Deus, provando a Deus. Cuidado, quando nós estamos falando de Deus, irmão, nós estamos falando daquele que é sobre tudo e todos. Não, eu vou fazer uma prova com Deus, mas Deus já mandou. Quando Ele manda, Ele não brinca, Ele não pede, Ele não está pedindo um favor. Eu vejo gente falando, não, porque tem que fazer prova de Deus. Olha Gideão fez prova, e eu lhe pergunto, Gideão fez quantas provas com Deus? 2. E quantas vezes Deus ordenou que o povo do exército retrocedesse? 2 vezes, porque se você provar Deus, Deus também vai te provar. Se Ele falou. Deus fala uma vez com Noé, e ele trabalha 120 anos. Agora olhe para cá. Nós temos que ter certeza que foi Ele que mandou. Cuidado em tentar a Deus. Pedir a Deus que faça algo contrário à sua vontade ou ao seu caráter. Isso é provar ao Senhor. Foi isso que o diabo fez com Jesus no deserto. O diabo nunca vai trazer algo que nós não estejamos necessitados. Ele sempre vai colocar uma necessidade diante de nós, para ver se nós vamos provar a Deus ou não. Olha a vida de Jó e tudo que passou naqueles 42 capítulos. Em todas as áreas, familiar, saúde, casamento, o seu culto a Deus, suas amizades, seus relacionamentos interpessoais. Esse homem foi provado, mas ele não tentou a Deus. Não prove a Deus. Não tente ao Senhor. Não brinque com Deus. Eclesiastes capítulo 5, o sábio Salomão chega a dizer: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Se for fazer um voto, cuide em cumpri-lo, porque é melhor que não faça do que fazer e não cumprir. Nós estamos falando com Deus e não com homens. Que todo homem seja humilhado e que Deus seja exaltado, disse o apóstolo Paulo aos Romanos. Nós devemos entender, e aí nós vamos endurecendo o nosso coração, e as muralhas vão se levantando, porque queremos provar a Deus. Que condição temos nós, irmãos, de provarmos a Deus? Olha para o povo de Israel, olha o que eles passam porque provaram a Deus. Toda uma geração morre no deserto, porque provaram, porque brincaram, porque acharam que poderiam negociar com o Senhor. Nós não podemos provar a Deus. Devemos orar como Jesus nos ensinou a orar e dizer: Senhor, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Senhor, não é dizer para o Senhor: Senhor, assina aqui o que eu tenho. Não, é dizer: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Ele é a autoridade sobre nós. Ele é Deus sobre nós. Nós somos povo seu, ovelhas do seu prado, do seu pasto.
E aí muralhas vão se levantando dentro de nós, porque nós vamos dando lugar a coisas que não agradam ao Espírito Santo. Qual é a outra muralha do povo de Israel, talvez a mais conhecida? A murmuração. Êxodo capítulo 15, o verso 23. O povo de Israel murmura por diversas vezes no deserto. Então chegaram em Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o seu nome Mara. 24. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? 25. E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho, que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. E ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Os provou. Versículo 23, olha o que diz ali. Então chegaram em Mara, 24. E o povo murmurou. Quantas vezes Israel murmura no deserto? A Bíblia chega a dizer que Deus ouviu a murmuração deles dentro da tenda deles. Ou seja, dentro do quarto, na cozinha, na sala, Deus ouviu. O que é murmurar? Murmurar é reclamar, irmão. Murmuração é trazer maldição para si e para o ambiente onde está. Tem crente que não tem um lar abençoado porque a murmuração não sai da sua boca. A Bíblia chega a dizer que ficarão de fora os murmuradores, porque reclamam de tudo e não têm gratidão a Deus por nada. Muralhas dentro do coração. Sempre Deus vai ter um deserto e um lugar para nos provar, para revelar se o nosso coração é dele ou não. Você é alguém murmurador? Que palavras saem da sua boca dentro daquela casa? Falando com as pessoas que você tem liberdade de ser você. Porque aqui na igreja todo mundo é anjo, irmão. Sorri, paz do Senhor. Chega a amansar a voz. Meu Deus, chega em casa, misericórdia. Tem uns que não sabem se o diabo entrou nele ou ele entrou no diabo. A gente diz misericórdia e se escandaliza, mas isso é realidade em quantos lares? A murmuração dentro dos lábios. Irmãos, ou nós somos de Deus ou nós não somos. Deus prepara o deserto para nos provar e revelar o nosso coração. O Senhor fala com o povo de Israel a respeito disso. E eu te levei pelo deserto para saber o que estava no coração, para saber se adorarias o meu nome e me servirias ou não, para que tu entendesses que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Estas muralhas são reais dentro de nós. Nós estamos bloqueando o nosso coração para que Deus não tenha liberdade de operar, não tenha liberdade de ser Deus, ou nós estamos abrindo a nossa alma para Ele? Porque muralhas do coração têm consequências. Olha as consequências que nós encontramos no povo de Israel. Muralhas dentro de nós trazem derrotas no meio das batalhas. Josué 7,4, o povo de Israel chega a fugir do exército, do menor exército que eles enfrentam naquela época. Porque muralha do coração traz derrota. Muralhas do coração nos fazem morrer no deserto sem viver as promessas de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10 e no verso 5, a Bíblia chega a dizer que eles não puderam entrar no repouso de Deus, no lugar da promessa de Deus, no lugar onde Deus tinha preparado para eles. Por quê? Porque eles morreram no deserto. Muralhas do coração trazem divisão ao povo que Deus chamou para ser unido. Olha o que diz Números 16, 1 ao 3, 41, 42, 47 e 48. Coré, Datã e Abirão se levantam contra Deus e não contra Moisés. Porque foi Deus que mandou Moisés estar ali. Moisés nem queria. Eles se levantam e trazem divisão e agora também morrem no deserto.
Muralhas dentro de nós nos fazem perder a terra prometida. Irmãos, Moisés ficou de fora da promessa. Deuteronômio 34:4, Moisés não entra na terra prometida, porque de toda aquela geração, só 2 vão entrar lá, Josué e Calebe. E o nome dos outros, nem Deus deixa a gente lembrar dos nomes dos incrédulos, irmão. A gente nem sabe o nome dos outros. Moisés perdeu a bênção por causa do povo. Perdeu a terra prometida, porque não soube lidar com as muralhas do coração. A pergunta é para nós orarmos nessa noite: como sermos livres destas muralhas? Quem quer ser livre delas? Como vamos ser libertos disso? Como vamos vencer? Como vamos ser livres e derrubar essas muralhas que estão aqui, que não estão do lado de fora, mas estão do lado de dentro? Em primeiro lugar, eu vou pedir ajuda aqui para alguém, viu? Não se deixando influenciar por aqueles que não creem. Josué e Calebe ensinam a nós que é possível nós vencermos o desafio do tempo e o desafio das influências que estão à nossa volta. Não é porque os outros não creem que você não tem que crer. Não é porque os outros não veem que você não pode ver. Não é porque os outros não querem que você não tem que querer. Nem todo mundo vai crer naquilo que Deus falou. E infelizmente serão maioria. Hoje você me vê aqui e eu te vejo aqui. Mas quando Deus falou conosco, há 15 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos atrás, 5 anos atrás, que um dia Deus nos libertaria, nos curaria, nos faria um instrumento dele, muitos riram e duvidaram. E hoje nós estamos aqui. Para mim falaram: como é que pode, da pior família que tem? Olha o pai, olha a mãe. E onde estamos? Buscando fazer a vontade de Deus e ser mais pequeno ainda. Olha onde você está, na casa de Deus. Falaram que era fogo de palha, mas você está aqui. Falaram que não era possível, mas você está aqui. Vamos ser livres quando nós nos desvencilharmos dessas influências. Haviam 12 espias, 10 não creram e desanimaram o povo. Somente Josué e Calebe entraram na terra. Cuidado com o que a maioria diz. A Bíblia contraria um ditado que nós temos no Brasil, não sei se tem aqui em Portugal também, que a voz do povo é a voz de Deus. Muitas vezes não é. Mas a maioria está dizendo: cuidado, o que Deus está dizendo. É isso que nós devemos buscar. O que a palavra está dizendo, é isso que nós devemos nos ater. Nós devemos ser fiéis a Deus, mesmo quando tudo à nossa volta não é e não decide ser. Quer ser livre? Deixa essas influências. Deus te chamou para influenciar, não para ser influenciado. Deus te chamou para contagiar e não ser contagiado. Cuidado para que a dureza daqueles que estão perto de você não contamine o seu coração. Cuidado para que a doença espiritual do outro não tome você. Você precisa ser livre. Em segundo lugar, para que as muralhas do coração sejam destruídas, devemos buscar ter um coração fiel a Deus. Fiel a Deus. Buscar agradar a Deus, mesmo que contraria a nós. Mesmo que muitas vezes contraria o que aprendemos, mesmo que contrarie nossa cultura. Mas agradar a Deus e sermos fiéis a Deus.
Salmo 119, o verso de número 80. Olha o que o salmista está dizendo: seja o meu coração íntegro para com os teus decretos, para que eu não seja humilhado, ou para que eu não seja confundido. Seja o meu coração reto, diz essa outra tradução. O nosso coração deve ser reto para com Deus. Irmãos, olhem para cá, eu já vou terminando. Nós daremos conta de nós mesmos. Eu, como pastor, vou dar conta do que ensinei, para onde guiei o povo de Deus. Mas a nossa salvação, ela é individual. Nosso coração deve ser um coração de alguém fiel, mesmo que Deus nos livre e guarde de um dia alguém subir nesse altar e pregar coisas que estão contra a palavra de Deus. Nós devemos ter um coração fiel a Deus e a sua palavra. Por isso devemos abrir o nosso coração para Deus e dizer: Senhor, cura mesmo, limpa, liberta, restaura, transforma, tira o que o Senhor quer tirar, mas deixa eu ser fiel a Ti. Isaías 1,19, a Bíblia diz, coloque aí, vaso de honra, aleluia: se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem dessa terra. É uma promessa que Deus está dando ao povo de Israel. Se quiserdes e ouvirdes, comereis. Ele está dizendo: eu tenho tudo para vocês, só que vocês têm que querer e vocês têm que ouvir. É uma promessa condicional à fidelidade deste povo. Tem gente que não viveu ainda o que Deus falou porque não é fiel. E às vezes está tudo certinho na aparência, mas o coração não. E Deus está falando conosco, está dizendo: eu quero fidelidade por completo. Não só na roupa, não só na aparência, mas no coração, na intenção, na motivação, no que está aqui, para que possamos ser livres destas amarras e muralhas. E em terceiro lugar, para que possamos derrubar as muralhas do nosso coração, nós temos que nos humilhar e nos arrependermos diante do Senhor. O maior pecado que já existiu não é adultério, prostituição, fofoca, não. É a falta de arrependimento. E muitos vão se perder aí, porque não se humilham diante de Deus. Irmãos, tem gente que o sapato aperta, a pedra cai em cima. Deus pesa a mão, pisa o pé em cima, amassa, humilha, aperta, mas a pessoa não se humilha diante de Deus, não se arrepende. Que dureza é essa? Que tão certo que nós somos que Deus está errado? Será que Ele não pode trabalhar conosco? Paulo faz uma pergunta aos romanos, fazendo uma citação do profeta Jeremias: como pode tu, barro, dizer ao oleiro o que fazes? Ele sabe. Se humilhe na presença dEle, se arrependa e diga para Deus: o Senhor conhece aqui, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece as minhas vaidades, o Senhor sabe o que eu falei, o que eu fiz, o que eu pensei, o Senhor sabe. O pior pecado de Israel foi a falta de arrependimento. Esse povo não entrou na terra, não porque não foi fiel, porque duvidou, obedeceu, mas porque não se arrependeu. Olha o que diz 2 Crônicas 7,14, que nós conhecemos: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.
Por que as muralhas não caem dentro do coração? Porque nos falta arrependimento e humilhação. Dobrar os nossos joelhos diante de Deus e dizer: o Senhor sabe que eu não sou tão bom assim. O Senhor sabe que eu sou pó, como disse o salmista. O Senhor conhece a minha estrutura. O Senhor sabe que eu sou pó. O Salmo 81 e o verso 8 retrata o sentimento de Deus para com Israel. Olha o que diz: ouve-me, povo meu, eu te admoestarei. Ah, Israel, se me ouvisses. 9. Não haverá entre ti Deus alheio, nem te prostrarás ante uns Deus estranho. Pode seguir, por favor. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te encherei. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. Israel não me quis. Pelo que eu os entreguei aos desejos do seu coração, e andaram segundo os seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor ter-se-lhe-iam sujeitado, e o tempo deles seria eterno. E eu o sustentaria com trigo mais fino, e o saciaria com mel saído da rocha. Aleluia. Deus estava dizendo: se eles me tivessem ouvido, eu venceria os inimigos e daria a eles provisão completa. Mas eles não se arrependeram, não se humilharam diante daquele que tem todo o poder para transformar todo o cativeiro em bênção, toda morte em vida, toda doença em cura. Não se abriram para aquele que é o único que tem poder de restaurar e curar. Nessa noite Deus quer que nós nos voltemos a Ele com um coração completo, com um coração quebrantado, com um coração contrito, com um coração dependente, com um coração arrependido, para que possamos derrubar essas muralhas e bloqueios e recebermos aquilo que Ele quer entregar a nós. Fique de pé em nome de Jesus. Deus é um Deus que cumpre promessas. Ele não é o Deus que promete, Ele é o Deus que cumpre. E muitos de nós não estamos vivendo o cumprimento da promessa, porque o nosso coração está cheio de bloqueios. Nessa noite faça um propósito com Deus. Diga para o Senhor: cura minha alma. O Senhor sabe que eu estou doente. Cura o meu coração. Tira esse orgulho de crente da minha alma. Me faz entender que eu fui chamado para ser um imitador teu, Senhor. Diga para o céu: Senhor, eu quero me arrepender de tanto tempo que eu perdi na tua casa, assistindo culto sem te adorar, estando no lugar do milagre, mas sem o dono dele, buscando a bênção, mas sem ele, sem o dono dela. Diga para o Senhor com um coração verdadeiro nessa noite: Senhor, eu quero viver as tuas promessas, mas lava minha alma, desfaz esta muralha que está dentro de mim, para que eu possa ser teu completamente. Aleluia. Coloque a sua mão no seu coração, coloque ela. Amanda ragazzi avacamanda subi a cai. Terich genusa ter keroshi amanta subi a cai.
Berekianaia subiatar, querushebrak sai. Tu és aquele que sonda e esquadrinha. Tu conhece a intenção do nosso coração. O Senhor julga as nossas intenções. Olha para nós, ó Deus, e tem misericórdia de tantas muralhas que nós mesmos levantamos dentro de nós. Nessa noite, Senhor, perdoa os nossos pecados. Lava-nos no teu sangue, e que as consequências sejam agora. Derruba estas muralhas dentro de nós. Tira a murmuração, tira a idolatria, tira, ó Deus, esse desejo de tentar ao Senhor. Tira, ó Deus, estas coisas que estão nos impedindo de viver o propósito que tu tens. Ebaki asubiataia nagai. Eramanchokobohostia mantaramanagai. Em o nome de Jesus, encontre em nós um coração arrependido nessa noite. Um coração que ouve a tua voz, que ouve a tua palavra, para que possa ser curado e restaurado. Visita-nos, ó Deus, e nos ajude a sermos livres, para que possamos te servir. Liberta-nos de nós mesmos, liberta-nos dos nossos preconceitos, dos nossos conceitos errados. Liberta-nos, ó Deus, de tudo aquilo que não te agrada. Que o Senhor possa ter liberdade de tocar em nós, de tirar estas muralhas que nos impedem de sermos cheios de ti. Abature hasiki atabakai. Amantui hasuki atarashi abatasu. Quantas vezes o Senhor quis mover-se, mas nós nos fechamos. Quantas vezes o Senhor quis salvar e nós impedimos. Quantas vezes a sua glória estava para ser derramada, mas os nossos corações estavam duros e fechados. Liberta-nos de nós mesmos. Derruba a muralha que está dentro de nós e nos ajude a sermos livres e curados diante do céu, em nome de Jesus. Perdoa a dureza do nosso coração. Perdoa a dureza que vem por causa das provas. E nós vamos fechando o nosso coração para o céu. Perdoa a dureza do nosso coração com o nosso próximo, porque amamos os que estão longe, mas aborrecemos os que estão perto. Perdoa-nos todas as vezes que entramos na tua casa e não adoramos o teu nome com o coração verdadeiro, como foi lido nessa noite em espírito e em verdade. Perdoa-nos por todas as vezes que nós achamos que os nossos títulos iriam nos salvar e não salvam. Tem misericórdia de nós, ó Deus, como igreja, como povo teu. Que o Senhor possa olhar para nós e encontrar um coração que lhe agrada. Um coração que glorifica o teu nome. Começa algo em nós nesta noite. Eu oro, o Espírito Santo traz uma inconformidade do céu para nós. Irei que assubiatai.
Deruki amando civiki ateisiofobia takamaias. Não nos deixe nos conformar com cristianismo teórico e morto. Leva-nos a viver o Evangelho, tanto dentro como fora. Nos ajuda, em nome de Jesus. Assim nós oramos e concordamos em oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você pode, aplauda Ele.